Bom, agora falando um pouquinho a respeito dos aldeídos, o que nós temos? São compostos que apresentam o grupo carbonila na extremidade da cadeia. O que é o grupo carbonila, João Vitor? É o C-O. E quando a gente fala de extremidade, é de um carbono terminal. Você fala, meu Deus, ele está morrendo. Não, não é isso. Carbono terminal é um carbono de extremidade, são aqueles das pontas, os finais. Então, quando você tiver um C-O lá no final, você tem um aldeído. Mas a melhor forma de ver ele é dessa forma, ó. A gente chama de aldoxila, porque como é um carbono terminal, o que acontece? Vai ter que ter o hidrogênio ligado no carbono. Então, quando você tiver C-OH, você tem o que a gente chama de aldeído, tudo bem? Em razão da polaridade do grupo da carbonila, ó, um elemento eletronegativo, os aldeídos apresentam temperatura de ebulição maior do que a dos hidrocarbonetos de massa molecular correspondente, porque, querendo ou não, são compostos polares, tá? Não realizam ligação de hidrogênio entre si, porque não tem o hidrogênio ligado com o oxigênio, ou flúor ou nitrogênio, mas, como eles são moléculas polares, realizam a ligação de polo, tudo bem? Por isso, são mais voláteis que os alcoóis de massa molecular correspondente. Porém, eles realizam ligação de hidrogênio com a água e por isso a sua solubilidade em água é semelhante à dos alcoóis e à dos éteres. Igual eu expliquei para vocês. Uma cadeia pequenininha, tipo esse cara aqui, ó, que é o aldeído mais simples que nós temos, ele é solúvel em água. Agora, se você tiver, por exemplo, esse cara aqui, a solubilidade é totalmente, muito baixa. Porque, ó, a quantidade de carbonos que você tem, tudo bem? Então, lembre-se sempre disso. Quanto maior a parte de hidrocarbonetos ali, menos solúvel ele é em água. Tranquilo? Bom, então entendido que os aldeídos são as funções que têm o C-OH, que eles são compostos polares, que realizam de polo entre si, que são medianamente solúveis em água, dependendo do tamanho da cadeia. Vamos ver então a nomenclatura deles? Dá uma olhadinha aí. Então agora falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos aldeídos, é muito tranquilo. Ó, prefixo, infixo e a terminação -al. Então, olha aqui. Enumera. 1, 2, 3. 3 carbonos prop, somente ligações simples. An é um aldeído al. Uai, Gilberto, não deveria colocar propan, al? No aldeído não precisa. Por quê? Ele sempre vai ser um carbono de extremidade, então sempre vai ser o carbono 1, tudo bem? Olha esse carbono aqui, ó. Essa cadeia aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma cadeia ramificada. No carbono 3 e no carbono 4 tem um metil. Então vai ficar assim, ó, 3,4 dimetil. Acabou as ramificações, vamos para a cadeia principal. Pent, somente ligações simples. An é um aldeído, então esse cara é o 3,4 dimetilpentanal. Beleza? Então, dos aldeídos, só mudar a terminação para o al. Tranquilo? Cetonas. As cetonas são compostos que apresentam o grupo carbonila, que nem o aldeído, entre os carbonos. Então, diferentemente do aldeído, que o duplo O vai estar no final, aqui, ó, o duplo O tem que estar, ó, entre carbonos, e R são cadeias carbônicas, tá? Então, a gente costuma falar que é a carbonila ligada a um carbono secundário, tudo bem? Porque, querendo ou não, vai ser um carbono entre carbonos, tá? Então, quando a carbonila estiver ligada no carbono secundário, nós temos uma cetona. E aí, ó, ela apresenta propriedades semelhantes aos dos aldeídos. São solúveis em água, porque realizam ligação de hidrogênio com a água. Tem temperaturas de ebulição maiores do que o dos hidrocarbonetos, porque são compostos polares, porém tem temperatura de ebulição menor do que os alcoóis de massa molecular correspondente, porque elas não realizam ligação de hidrogênio entre si, certo? A interação delas é que nem o aldeído, de polo permanente. A mesma ideia, quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade. Então, os princípios das propriedades físicas, certo? Das propriedades físicas é bem parecido, tá? Por isso que eu acabei nem escrevendo aqui, já que vocês já notaram o dos aldeídos. E a nomenclatura, ó, o final termina em ona. E aqui, ó, o que nós temos? 1, 2, 3. Aqui você tem que identificar aonde está a cetona, tudo bem? Então, aqui, por que a gente não coloca propan-2-ona? Prop, 3 carbonos, somente ligações simples, an-ona. Porque a menor cetona que nós temos é uma cetona de 3 carbonos. Não existe metanona ou etanona.
Porque não tem como ter uma cetona de no mínimo menor do que 3 carbonos. Porque eu tenho que ter uma dupla O, uma carbonila, a carbonila dupla O, entre carbonos. Então eu preciso de no mínimo 3 carbonos. Então não tem como você ter uma cetona só com 2 ou com 1 carbono, tudo bem? Aí a única possibilidade que sobra pra gente é o aldeído. E aí, quando você tem mais de 3 carbonos, tipo but, pent, aí você tem que identificar onde é que está o dupla O, porque ele pode variar a posição. Olha essa cadeia ramificada. Enumera sempre mais próximo do grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse feito o inverso, olha o que ia ter dado. 1, 2, 3, 4. Então, por isso que eu enumerei da esquerda para a direita. Então, olha aqui, ó. São, no carbono 4 e no carbono 5 tem metil, então 4,5 dimetil. Cadeia principal, X, somente ligações simples, AN, e a cetona está no 3. Então dimetil, hexan, 3-ona. Tudo bem? 4,5 dimetil, hexan, 3-ona. Vamos seguir e ver mais funções. Bom, agora nós vamos falar de uma função orgânica que eu particularmente gosto bastante, que são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são os grupos que apresentam o grupo carboxila. Nossa, nem ficou redundante, né? Mas tudo bem, bom para enfatizar. São os grupos que apresentam o grupo carboxila. E o que é o grupo carboxila, gente? É uma carbonila que nela tem uma hidroxila ligada. E aí a gente chama de carboxila, carinhosamente chamada de COOH, é a abreviação, ou C-OOH, tudo bem? Então, quando você tiver numa carbonila uma hidroxila ligada, você tem um grupo carboxila. Esses compostos são classificados como ácidos, pois em meio aquoso sofrem ionização liberando H+. E uma outra coisa, os ácidos carboxílicos são mais ácidos do que os fenóis. E eu vou explicar por quê. Observem, aqui nós temos a carboxila em meio aquoso, libera esse hidrogênio, ó, quebra essa ligação, forma o íon carboxilato, liberando o hidrogênio. O íon carboxilato, ele tem estrutura de ressonância, ó. Esse elétron pode vir para cá, formar uma dupla e deslocalizar esse. Então, ó. Aí até alguns autores gostam de fazer assim, ó. O híbrido de ressonância, você pode achar até em alguns livros assim, ó. Certo? Justamente para mostrar essa deslocalização. Como tem essa ressonância da carga, mais uma vez, estabilidade. Porque não fica localizado num ponto, ela fica movimentando ali, logo gera estabilidade. E aí, um fator determinante para a maior força dos ácidos carboxílicos é o efeito indutivo retirador. Aqui eu nem coloquei, gente, mas ó, aqui ficou incompleto, porque aqui ó, um fator determinante para a maior força dos ácidos carboxílicos é o efeito indutivo retirador, coloquem aqui ó, retirador, hein gente, nem sei se dá pra entender, mas retirador de elétrons do grupo carboxila, que induz maior polarização da ligação OH. Então por que ela é mais ácida do que o fenol? Porque esse cara aqui, ó, o oxigênio da carbonila é muito eletronegativo. O oxigênio é eletronegativo. Então ele puxa a densidade eletrônica para cá. Então essa ligação ela fica mais carregada. Então a diferença de carga, ó, paft, é fácil de quebrar. Então o que explica a alta acidez de um ácido carboxílico? O aumento da força da acidez do ácido carboxílico é justamente devido ao efeito indutivo. O que é essa indução? É devido à diferença de eletronegatividade das espécies, você pode tirar elétrons ou pode doar. Espécies como, por exemplo, hidrocarbonetos são ótimos em doação de elétrons. Já elementos muito eletronegativos, flúor, cloro, bromo, são caras, ó, oxigênio, nitrogênio, são caras que retiram elétron. Então esse efeito indutivo retirador de elétrons faz com que essa ligação aqui fique mais polar, certo? Então tem uma polarização maior. Consequentemente, o hidrogênio é mais facilmente ionizado. Tudo bem? São substâncias polares, realizam ligação de hidrogênio entre si, porque tem o hidrogênio ligado com o oxigênio dentro da molécula, né? E com a água. Por isso, apresentam altas temperaturas de ebulição
E são maiores do que os dos álcools correspondentes, por quê? Ué, mas o álcool também não realiza ligação de hidrogênio? Realiza, só que a cadeia do ácido carboxílico é mais polar, ó, são 2 oxigênios. Por isso, uma temperatura de ebulição maior do que o dos alcoóis, tranquilo? Os de cadeia pequena apresentam alta solubilidade em água, mas o aumento de carbono, já estão cansados de ouvir isso, vamos ouvir de novo, mas o aumento do número de carbonos diminui a solubilidade. Então, se você pega, por exemplo, um ácido carboxílico de 1 carbono e pega um ácido carboxílico de 10, o de 10 é praticamente insolúvel. Ué, mas tem a carboxila. Não interessa, porque o que prevaleceu foi a parte apolar proveniente dos carbonos. Tranquilinho? Vamos ver então a nomenclatura desses caras. Presta atenção. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos, pessoal, é muito tranquila. A gente põe ácido na frente, prefixo indicando quantos carbonos, um infixo, ligação dupla, assim, entre os carbonos, e termina em oico. Então, por exemplo, aqui ó, um carbono, então é um ácido carboxílico, então a gente coloca ácido, um carbono mete. Nesse caso, como só tem um carbono e não tem como a gente classificar se ele tem duplo ou simples entre outros carbonos, a gente coloca an. É um ácido carboxílico, então esse cara é o ácido metanoico. Olha o de baixo, a gente tem 2 carbonos, ó, 1, 2. Então, ácido etanoico. Também conhecido aí numa nomenclatura usual como ácido acético. Tudo bem? É esse cara aqui, que é um dos componentes, é o princípio ativo do vinagre, certo? Ácido acético. Olha esse cara aqui, tem até dupla ramificação. Sem choro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro a gente põe um ácido, ramificação. 3 metil. Vamos para a cadeia principal agora. Vai devagar, que vai dar tudo certo. Cadeia principal, 5. Pente. Somente ligações simples? Não, lá no carbono 4 tem uma dupla. 4 em. Qual que é a função? Ácido carboxílico. Oico. Então, ácido 3-metil pente 4-enoico. Beleza? Tranquilinho? Então, ácido, prefixo, infixo, terminado em oico. Saca só na próxima função. Os ésteres, também conhecido como flavorizantes ou essências comercialmente falando, é um grupo derivado dos ácidos carboxílicos. Existe uma infinidade de funções aí, infinidade foi exagero, mas existe uma grande quantidade de grupos de funções derivadas dos ácidos carboxílicos. A nível de ensino médio, é importante que você conheça a respeito dos ésteres. Os ésteres foram aqueles caras que tiveram a substituição do hidrogênio da carboxila, da hidroxila da carboxila, melhor dizendo, por um grupo orgânico. Então você tirou aquele hidrogênio e conectou uma cadeia carbônica ali. Então são compostos derivados dos ácidos carboxílicos em que há a substituição do hidrogênio da carboxila por algum grupo orgânico, que pode ser um radical alquila. O que é um radical alquila? Não aromático, ou um radical aromático, que a gente chama de arila. Aí você pode encontrar o R, que seria um radical alquil, e o AR seria um radical aromático, tudo bem? Por isso AR de aromático. São compostos polares, mas como não tem o átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio, não realizam ligação de hidrogênio entre suas moléculas. Por isso, tem temperatura de ebulição menor do que os ácidos carboxílicos de massa molecular correspondente. Logo, apesar de eles serem polares, eles não vão realizar ligação de hidrogênio. Porém, como são polares, eles realizam de polo ou de polo permanente. Beleza? E a nomenclatura deles, os alunos também ficam, meu Deus do céu, mas calma, não é nada de muito difícil. A gente coloca o prefixo, o infixo, o ato, de e o nome do grupo orgânico, que foi aquele onde saiu o hidrogênio. Então, olha aqui, ó, dupla O. Aqui era onde estava o hidrogênio. Então, aqui é o grupo orgânico. Então, aqui, ó, a gente tem benzeno. Então, o que a gente faz? O prefixo, o infixo dele é benzeno. O ato, então fica benzoato. Zoato, certo? Benzoato de... E o grupo aqui, ó, não é o etil, aí a gente coloca em terminação afeminada, digamos assim. Benzoato de etila. Olha o de baixo.
Também é o etila. Mas vamos ver que o grupo, ó, 1, 2, 3, 4. But, é o butano. Então fica butanoato, oato, de etila. Ah, João Vitor, se aqui fosse propil, 3 carbonos, butanoato de propila, certo? Então, o local onde substituiu o hidrogênio, onde entrou o grupamento, nós vamos dar o nome de ramificação afeminada e o nome atrás a gente dá o nome de hidrocarboneto e coloca ato. Então, olha aqui, ó, butano, ato, belezinha? Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre as funções que tem o nitrogênio. Dá uma olhadinha.